Deus ele tocou grandemente no meu coração com uma reflexão. Esses dias, há umas semanas atrás, eu vi uma pessoa, e aí quando eu vi essa pessoa, ela estava de cropped, numa roda de narguile, fumando narguile, uma mulher, né? Ali naquele meio, fumando, bebendo. Era umas 11 horas da noite ali, que assim, eu fui comemorar o aniversário do meu irmão, e aí tinha a parte de dentro, que eram as pessoas mais de família, que era onde eu estava, e tinha a rodinha do lado de fora, que era onde tinha essas outras pessoas que estavam ali fumando, bebendo, meio que tinha uma separação entre essas comemorações. E aí quando eu olhei, né, essa pessoa que eu conheço e vi, Deus ele falou no meu coração, ele disse assim, ó, se você não fosse da igreja, uma mulher de Deus desde criança, né, desde adolescente, você seria assim. E aí quando eu olhei aquilo, eu peguei e falei, quem seria eu se eu não estivesse na casa do Senhor? E eu comecei a pensar sobre isso. Quem seria a Bianca se eu não estivesse na casa do Senhor? E eu comecei a perceber que eu seria a pessoa que ficaria com todo mundo, que poderia curtir, poderia ser como aquela mulher que eu vi, que estava ali de cropped, de roupas curtas, parecia até uma calcinha, enfim. Eu seria essa pessoa. Eu seria a pessoa que estaria numa roda de narguile, ou que estaria bebendo, se achando maravilhosa que estou ali naquele meio. Eu seria a pessoa que estaria triste, infeliz, depressiva, que ia mostrar para todo mundo um sorriso maravilhoso do lado de fora, mas dentro ia estar completamente destruída. Eu seria a pessoa que provavelmente teria vários filhos de pais diferentes, não sei, ou que talvez a pessoa com que eu tivesse me trairia, eu não sei, mas eu sei que eu seria completamente diferente do que eu sou hoje. E Deus ele falou muito isso no meu coração. Quem você seria se você não estivesse aqui? Se Deus não tivesse transformado a sua vida? Ou, se você ainda está chegando agora, quem você seria se você estivesse aqui? Se você tivesse deixado Deus transformar a sua vida, se você tivesse desde o começo permanecido, ou você chegando agora, o que Deus ele quer fazer sobre a sua vida? Você seria um líder da fé, um obreiro? E essa reflexão que eu quero trazer, porque às vezes a gente olha para a nossa vida, hoje eu olho para mim, né? E eu sou uma mulher bem-sucedida, eu sou uma mulher que já estudou, eu sou uma obreira da casa do Senhor. Mas quem seria eu se eu não tivesse permanecido? Se com 15 anos, por exemplo, eu falar, essa idade é a idade dos hormônios, como a gente sempre ouve, a idade que os adolescentes, não, agora vamos ver, porque existem vários pratos, existem várias ofertas, existem menino pedindo para ficar, um monte de festa rolando, os amigos convidando, mas eu permaneci. Quando eu fui para a faculdade, enquanto, por exemplo, eu fazia a faculdade, tanto que eu fiz de manhã e à noite, até de manhã, tem gente que não ia para aula, tinha gente que ia para o barzinho, mesmo de manhã, e eu não fui essa pessoa, mas eu poderia ter sido. Mas porque eu escolhi seguir o caminho do Senhor, eu não tenho uma vida destruída. Mas Deus ele falou no meu coração, e às vezes a gente precisa refletir sobre isso. Onde você estaria se você não estivesse aqui? Ou se você estivesse aqui todo esse tempo? Então, sabe, que a gente possa olhar para dentro de nós e que Deus ele possa permitir a transformação. Porque Deus ele quer fazer muito, muito mais sobre as nossas vidas. Deus ele não vê a sua situação, que pode estar difícil, complicado, e falar assim, esse não tem mais jeito. Cara, Deus ele está de braços abertos para te receber. Ele já morreu por você, ele já fez por você. Agora cabe a você a tomar a decisão e falar assim, não, eu quero.
transformação. E entender que sempre vão vir dificuldades, sempre vão vir tentações. A cada fase da nossa vida vai vir situações para que você caia, vai vir problemas para que você desanime, para que você quer saber, não quero mais saber de Deus, está muito difícil. Só que cabe a você lutar, perseverar. Então essa é a pergunta que eu quero deixar, essa reflexão. Quem você seria se você tivesse permanecido aqui na casa do Senhor? Quem você seria se você estivesse lá fora e não estivesse aqui agora na igreja? Que Deus ele possa trabalhar no nosso coração e que a gente possa entregar de fato o nosso coração a Ele, porque somente Ele pode mudar o nosso interior. Amém? Glórias a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Pode dizer que existiria essa igreja? E quem pode dizer que não tinha destruído minha família inteira? De tanto desgosto, tanta tristeza, se a pastora tivesse morrido. Porque o diabo levou a pastora lá para tentar o suicídio, se jogar na frente do metrô para morrer. Mas glórias a Deus que eu tive encontro com Jesus e hoje eu vivo a promessa de Deus, né? Porque Ele prometeu para cada um de nós aqueles que busca Ele, né? Então vamos. Hoje eu não vou mandar vocês marcarem as passagens bíblicas, porque eu vou pregar hoje sobre várias coisas. Hoje eu vou pregar sobre o meu troféu do antes e depois. Hoje eu vou pregar sobre luz e trevas. Hoje eu vou pregar sobre o garimpo. Então hoje eu vou fazer várias passagens, porque eu vou pregar, né, sobre luz e trevas. Que é nós que éramos isso antes de conhecer Jesus, nós éramos trevas, e depois que nós conhecemos Jesus, nós hoje temos a luz de Cristo em nós. Isso é muito maravilhoso, é muito importante, é muito bom, muito alegre, muito feliz, né? A gente está na presença do Senhor. Amém? Então nós vamos louvar para adorar o Senhor. Né? Eu vou pôr hoje 2 louvores, que é o encontro com Jesus do metrô, que vai ser na hora da oferta. E agora eu vou louvar a minha libertação. Eu compus essas 2 músicas que falam a meu respeito. E como hoje eu vou fazer uma pregação, que é um testemunho meu, como ela também já contou dela, hoje é um dia assim da gente relembrar o nosso testemunho, quem nós éramos e quem nós somos hoje. E é muito importante nós fazermos uma exclamação e uma pergunta para nós mesmos: quem nós éramos e hoje quem nós somos? Porque quando a gente reconhece quem nós éramos, que nós éramos trevas, as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, aí sim nós podemos adorar o Senhor Jesus e dizer que hoje nós somos filhos do Senhor, né? Então, louva em nome de Jesus. Dia e noite eu rondo a cidade, procurando Jesus e sem encontrar. Em meio de olhar em seu futuro, em todos os lugares.
testemunhar, para trazer o conhecimento da igreja, da vida da pastora, para saber o que Deus fez na vida da pastora. E esse Deus, Ele não é um Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Os mesmos prodígios, os mesmos milagres que Ele fez na vida da pastora Vilma, Ele está aqui hoje para fazer na vida de cada um de vocês. E é isso que Deus Ele quer. Ele quer salvar. O nosso Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham a receber a salvação eterna. Este é o sonho do nosso Deus. Então que nós possamos abrir o nosso coração, prestar atenção na pregação, prestar atenção em cada versículo, em cada letra, cada frase que a palavra de Deus fala, como ela fala forte a cada um de nós, ao nosso coração. Como este Deus ensina desde o mais profundo do nosso ser, a diferença daqueles que servem Ele, daqueles que não servem. Ele fala que nós somos o sal da terra que faz a diferença. E é para isso que nós estamos aqui, para receber do Senhor esta liderança de sermos o sal da terra, de fazermos a diferença, de testemunharmos a nossa vida, de falar de Jesus, de mostrar Jesus. O mundo lá fora está sedento, o mundo lá fora está acabando com os nossos jovens, o mundo lá fora está pegando fogo, com tantas traições, com tanto pecado, com tanto assassinato, com tanta coisa. Quando a gente liga a televisão, parece que se espremer sai sangue, de tantas desgraças que está acontecendo no mundo. E tudo isso nós sabemos que é a falta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas, a palavra dele diz, e nós temos que se preparar para este grande dia quando ele chegar. Temos que estarmos aptos, temos que estarmos na presença do Senhor, temos que ser humildes como Jesus quando aqui esteve. Ele foi humilde, e nós somos pequenos cristãos. Então nós temos que ter a semelhança, ter a postura, ter a forma em que Jesus esteve aqui, que só falou de amor, só buscou alegria, e aonde Jesus passava, prodígios, milagres e maravilhas aconteciam. E esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele se faz presente hoje aqui nessa igreja. Hoje Jesus está aqui para falar a cada coração. Então não se dispersa, não se desligue, presta atenção no culto inteiro, que vocês vão receber as bênçãos do Senhor Jesus. Ele trouxe essa mensagem para falar a cada coração. E se nós formos humildes, para se humilhar, para reconhecer as nossas pequenez, as nossas falhas, o nosso egoísmo, as nossas ignorâncias, muitas das vezes o nosso sistema nervoso abalado, nós falamos o que não devemos falar, e muitas das vezes não tem volta, já falou, não tem mais volta. Então nós temos que sempre colocar Jesus, se policiar e colocar Jesus na nossa direção, buscar a palavra sempre para agir, qualquer coisa para não errar, para não falar errado e para não se depois se arrepender. Então que nós possamos hoje abrir o nosso coração e prestar atenção no que Jesus quer falar conosco nesta manhã. Desde já, ó Pai, eu te agradeço do fundo da minha alma e do meu coração por o Senhor ter preparado este dia, este culto, que faz tanto tempo que eu não prego este culto, ó Pai. E aí os jovens que nem conhecem pediu para relembrar quando ouviu falar. E nós estamos aqui para mostrar. Então, desde já, eu só te louvo e eu só te agradeço, ó Pai, porque até aqui, até agora, o Senhor nos ajudou. Glória a Deus, amém e amém, graças a Deus, glórias a Ti, Jesus. Vou falar algumas passagens e depois eu vou completar a pregação. Tem uma passagem em Atos 17 e 18 que fala muito forte ao nosso coração. Isso era uma passagem de Paulo, né? E aí Deus fala para ele: eu te livrarei do seu povo e dos gentios, aos quais te enviei, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam
perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que forte o Senhor falando, né? Que é para isso que a pastora está aqui hoje, porque Paulo já não existe. Hoje nós estamos aqui representando a igreja, pregando o que Deus manda falar. E ele fala para nós se converter, para nós sair das trevas para a luz maravilhosa que é o Senhor Jesus, né? Para nós sair do poder do mundo de Satanás para a luz que é Jesus, do poder de Satanás, né? Para Deus, a fim de que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados. E a maior herança que nós recebemos são os que são santificados pela fé em Deus. Então, nós somos esses santos separados, santificados para estarmos aqui recebendo as promessas de Deus, a palavra dele, guardando no nosso coração e colocando tudo em prática. Em 1 de João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, diz assim: esta é a mensagem dele que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda, maravilhosa a palavra do Senhor, falando para nós sair deste mundo das trevas, do pecado e para a luz que é o Senhor Jesus, não é? Em João 8,12 diz assim, o próprio Jesus falando, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa mais linda, nós seguirmos Jesus, sairmos das trevas para seguir Ele, que se nós seguirmos Ele que é luz, nós vamos ter a luz na nossa vida inteira, vai ser uma vida de bênção, de vitória, de glória, né? Que a pastora sempre fala, que hoje eu sou rica, milionária. Então a gente, às vezes as pessoas pensam que eu sou louca, né? Que milionária é essa, que rica é essa? Quem tem Jesus já é rico e milionário. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então, quando nós temos Jesus, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou milionário porque eu tenho Jesus. Então, eu sou filha do rei. Então, hoje eu só glorifico a Deus, agradeço a Ele por ter me salvo ali no metrô, agradeço a Ele por esse ministério que Ele me deu, por esse trabalho das minhas criancinhas, esse ministério de crianças, adolescentes, de estarmos aqui trabalhando, né, para os órfãos, para os idosos, para quem chegar na nossa porta, nós estamos de porta aberta, coração aberto para receber quem quer que seja. E somos muito gratos a Deus por esse ministério que eu creio que nasceu no coração dele e ele trouxe essa igreja aqui para nos abençoar a cada um de nós. Em Romanos 13:12 diz assim, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Olha que coisa linda que é nós sair das trevas mesmo, sair do erro, do pecado e se revestir da luz de Cristo, né? Da palavra dele, do louvor, de nós testemunharmos, de nós evangelizarmos. Esse é o nosso chamado. Cada um de nós que estamos aqui temos esse chamado. Porque é muito fácil nós fazer a obra aqui dentro da igreja. O difícil é fazer lá fora. O difícil é você estar no mercado, numa feira, você estar no hospital, que muitas vezes eu cheguei até lá e até falava, nossa, tudo isso que aconteceu comigo foi porque Deus me trouxe até aqui para evangelizar, para falar do CD, para falar da igreja, das minhas crianças. E quantas pessoas, né, a gente sem saber, aquela semente ficou nos corações e talvez eu não conheço, não sei, mas eu creio que Deus que faz o trabalhar dele e muitas pessoas eu creio que se salvam através de nós. Porque eu sempre falo uma frase, que às vezes você vê uma pessoa sorrindo com o coração, com a boca e chorando, né, com o coração. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual, de olhar nos olhos, de cumprimentar, de perguntar se está tudo bem, de ajudar, sabe? Não criticar, não fofocar, não falar errado, não falar nada para
pessoa já está com problema, já está triste, aí não afundar mais bem, né? Então, quando a gente fala uma palavra de amor, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala das crianças, quando a gente fala da igreja, nós damos assim uma inspiração para as pessoas e elas ficam curiosas, né? Para querer ver que trabalho é esse. Só que, como eu sempre comento aqui na igreja, muitos chegam, acham lindo, maravilhoso a obra, as crianças lindas, mas ninguém arregaça as mangas para trabalhar. Mas quem está aqui, até agora que ficou, permaneceu, os que estão regressando para a glória de Deus, não é? Que é para a resposta do joelho do chão, jejum de oração, da oração da madrugada da pastora e de todos nós, que sempre oramos e intercedemos por todos, porque os filhos eles se afastam, mas não deixam de ser filhos. Não deixa a pastora de perder o amor porque saiu, não. Aí é que eu vou orar, lutar por aquele meu filho que está lá fora perdido. E ele contém no dia certo, né? Que a palavra diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Aí ele volta, ele regressa, vira aquela página, aquele passado, e inicia uma nova vida, uma nova história. E é isso aí a nossa função. E 1 de Pedro 2,9 fala assim: mas vós sois geração eleita. Nós somos geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos um povo adquirido. Deus te adquiriu para você estar aqui, para você ouvir essa pregação, para você crescer, para você ser abençoado, para você sair daqui flutuando nas asas, né, do Espírito Santo de alegria, pisando em ovos, como a gente fala, de tanta bênção, de tanta alegria, de tanto poder que tem a palavra de Deus, né? E aí ele fala: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que testemunhar a nossa vida. Nós temos que não ter vergonha, embora às vezes você tenha um passado tão sujo que você tem vergonha de falar. Porque todos nós que éramos trevas e hoje viemos para a luz, nós temos um passado, nós temos uma história. Ninguém era santo, ninguém era perfeito. E ainda hoje não somos perfeitos. Buscamos a perfeição através da palavra de Deus. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso objetivo. Que ele fala que através dos nossos lábios, desse conhecimento, nós somos joias preciosas, em Provérbios 20, 15b, do conhecimento que é joia preciosa. Então, quando nós somos homens e mulheres de Deus, que nós temos um conhecimento da palavra, que nós lemos a Bíblia, que nós praticamos, porque a pastora Vilma sempre fala que o nosso corpo físico, ele se alimenta de comida, mas o nosso espírito não come comida. O nosso espírito, ele come a palavra de Deus, ele devora. A gente fica ali, ó. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o curso de estudo bíblico, eu cheguei a tirar o diploma, mas antes eu não sabia nem ler direito. Eu era terrível para ler, porque eu não tive estudo. E eu me lembro sempre da minha filha Ana Paula e da minha filha do Coração Angélica, que me ensinavam, me orientava a Bíblia, muitas coisas eu não compreendia, não entendia. Daí surgiu o meu objetivo de nunca pregar aqui na Bíblia, na igreja, a palavra de Deus, sem estudar o significado das palavras. E quando eu estudava o significado das palavras, eu me encantava. Eu me alegrava: nossa, mas que coisa mais linda que Deus quer dizer aqui. Eu não tinha entendimento, olha que maravilha. E ali eu fui pegando aquele amor, aquela sede, aquela vontade de ler a Bíblia, de ler. Quando veio minhas primeiras notas, veio 8, 9, 10. E aí eu chorei, eu, Nelson, quando veio a primeira vez, porque nem eu não acreditei que já tinha aquelas notas. Mas eu me dedicava noite e dia, eu parecia uma ilha rodeada de Bíblias, e tudo eu buscava, tudo eu perguntava, e ali eu fui crescendo, Jesus me preparando para eu ser quem eu sou hoje. E aí ele fala aqui também em Provérbios 31, 10b, o seu valor é muito excede ao de rubins. Então nós somos pedras preciosas para Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo aqui que nós somos uma pedra preciosa para Jesus, e que cada vez que nós ouvimos um louvor, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos lapidados, transformados para Jesus. E é isso que ele fez na vida da pastora Vilma. E
Uma outra coisa que eu quero falar, que nós ficamos 2 anos, com mais um ano de reforma, né? Só que a reforma não já estava voltada, mas 2 anos ficou fechado a igreja. E depois de todo esse tempo, eu quero falar do batismo, da importância do batismo, daqueles que não se batizaram. A pastora Duna vai começar a preparar para a pastora Duna que dava as orientações, fazer o curso de batismo. E Deus me tocou muito nesta manhã para falar sobre o batismo. Eu falei, eu vou falar, Senhor. E Ele falou, aqueles que precisar, né, que só entrou seco, sai molhado, que precisar passar pelo batismo verdadeiro, que seja, né? E aí eu estava lendo uma reflexão que veio na minha cabeça e eu escrevi para não esquecer, que diz assim: a vida é uma contagem depressiva. Cada dia que passa é um dia menos que vivemos. Ninguém vive eternamente. E tanto crianças como quando na idade avançada, temos o chamado de Deus, porque não sabemos quando vamos partir. Por isso nunca é cedo demais ou nunca é tarde demais para nós termos um encontro com Jesus. Eu tive encontro com Jesus, eu não era criança, não era adolescente, eu já tinha 49 anos. Então, não importa a idade, o que importa é nós abrirmos o coração e receber esse Jesus e deixar Ele trabalhar na nossa vida, que Ele vai fazer prodígios, milagres e maravilhas, se assim nós obedecemos. E agora, eu quero falar de mim, né? A minha história, antes de ter Jesus, porque Jesus fez muitos prodígios, milagres e maravilhas na minha vida, mas eu quero falar o antes, que hoje eu vou pregar sobre o antes e sobre o depois. Então eu tinha muita, mas muita dor de cabeça, sofria do fígado, eu tinha o rosto todo manchado de marrom, de tanto que eu sofria do fígado, tudo que eu comia me fazia mal. E aí eu ficava num estado, eu ficava tão fraca, porque tanto eu evacuava como eu vomitava. Ficava com uma bacia sentada nas minhas pernas e eu no banheiro sentado, nessa situação, de tão ruim que eu ficava, que eu punha bilis, eu sofria ali, então eu sofri muito, com dor de cabeça e com problema do meu filho. Jesus me curou, glória a Deus, né? Aí eu tinha cistite. O cistite é aquele problema que as pessoas não bebem água, como eu, por exemplo, não gosto de água. E naquela época devia ser muito pior, porque agora a gente vai sempre tentando beber água para melhorar a situação, né? E aí eu tinha aquele glúten na urina e urinava de pingo-pingo, então me dava inflamação na urina, então eu tinha essa doença aí, graças a Deus Jesus me curou também. E eu tive enxaqueca, né? Quando eu tinha muita dor de cabeça, com enxaqueca, com problema do intestino, com problema do estômago, né? E aí, como foi um certo tempo, eu tive hemorragia. Então, eu fiquei tão fraca, eu tive tanta hemorragia que eu usava lençol como fogo. Não adiantava usar móveis. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito fraca, com muitas dores nas pernas, né? E isso, depois eu operei, né? Eu tirei o útero e o ovário, por conta dessa hemorragia. E depois o médico falou que após 6 meses eu teria que fazer, né, uma recuperação. Nem me lembro que estava tomando um negócio agora, esqueci, que precisava. É o quê? Reposição hormonal, exatamente, eu esqueci. Então eu tinha que fazer a reposição hormonal. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me analisar quem eu era, como ela falou hoje, ela nem sabia que eu ia falar isso, talvez, né? Mas quem eu era e quem eu sou. Aí eu era muito nervosa. Gente do céu, pensa numa pessoa neurótica, nervosa, era eu. Eu falava palavrão, eu era orgulhosa, que hoje a gente prega tanto, né, que isso não agrada a Deus, o orgulho não é de Deus. Nós hoje temos a humildade, ao inverso, né? Eu era autoritária, mandona, eu era chata. Eu me lembro às vezes de certas empregadas minhas que eu ficava ali passando o dedo nos móveis para ver se estava bem limpo, eu era bem exigente. E eu era crítica, eu era apegada a novelas. Eu falei, misericórdia.
Eu jamais queria vender a minha casa. Nunca vou vender minha casa, não. Minha casa não é minha. Então eu tinha apego aos meus carros, à minha casa, às fábricas, aos filhos do marido. Então era aquela coisa que não é de Deus. Isso não é de Deus, né? E a gente só vai acarretando coisas ruins para a gente diante das nossas coisas erradas que nós praticamos antes de conhecer Jesus, quando nós estamos nas trevas por isso, né? E o meu coração é de pedra, eu era insegura. Eu me lembro que se as pessoas viessem pedir esmola na porta, eu falava, não vou dar meu feijão para alguém, não vou dar nada. Quem quiser que seja, deixa de ser vagabundo e vai trabalhar para conquistar. Hoje eu não tenho coragem de negar um pão, de negar um prato de comida. Eu não gosto de dar dinheiro, sempre falo isso para crianças, dinheiro eu não dou. Mas eu pago um lanche, eu pago um almoço, eu dou a comida que eu tiver na minha casa. Se eu tiver um prato de comida só para mim comer, eu deixo de comer para dar para aquela pessoa. Então, olha a transformação que Jesus faz, né? Claro que olha para mim e fala, nossa, quem eu era e quem eu sou, né? E aí eu era idólatra. Nossa, meu aniversário era dia 12 de outubro, né? Não queria ser em outra data, né? E era o dia da idolatria, né? Que o povo do Brasil idolatra, né? E eu ia para lá todo ano. Eu ia lá para Aparecida. E eu trazia imagens. E minha sogra, antes de morrer, ela me deixou de herança uma capela cheia de santo. E tinha que ficar com a luz ligada. Até parece que santo precisa de luz, e eles são trevas, né? Mas na nossa ignorância espiritual, deixava aquela luz acesa, naquela capela. E toda vez que eu ia para lá, todo ano, eu trazia, tanto para os meus filhos, né? Como para mim, eu trazia tudo que era imagem, terço, fazia tudo para dar de presente para eles, na minha ignorância espiritual. E aí eu era uma pessoa também que não levava desaforo para casa. Eu me lembro que se eu estivesse me dirigindo e alguém fizesse qualquer coisa, eu xingava, eu corria, passava à frente da pessoa, eu já ficava desaforando, olha como que eu era. E eu só me lembrei disso porque eu tenho essa lista aqui desde a primeira pregação que eu fiz. Porque muita coisa que eu li aqui eu nem lembrava mais que eu fui tudo isso. E aí eu vou lendo e falo, meu Deus, glória a Deus, você me libertou tudo isso. Hoje eu sou outra, pelo amor de Deus, não sou mais isso não, Senhor. Né? E aí eu era ansiosa quando fazia festa em casa. Ah, meu Deus, deixava o Nelson maluco. Porque se ele falava que ia fazer uma festa de meus filhos fazer aniversário, um mês antes, eu já ficava louca para comprar as bebidas, para arrumar a casa, comprar tudo para casa, ficava variando a casa, ficava preocupada, tem que ficar tudo bonito, tem que comprar um joguinho pro banheiro, tem que comprar um tapete novo, tem que fazer isso, tem que uns dias antes comprar carne e ir lá congelar. Meu Deus, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu ficava louca. Era um desespero até o dia que chegava e eu ficava maluca. Tudo ansiedade, ansiosa, né? Isso não é de Deus. Hoje eu não estou bem. Hoje, glória a Deus, aleluia, Jesus, que o Senhor me libertou. Hoje que dá para fazer, faz, se não dá, eu sento. Vou falar até falando, tem hora que eu vou fazer o serviço, começa a doer minhas pernas, eu vou sentar, descansar, depois eu vou lá e faço de novo. Eu sei que isso vai me esperar. Eu não vou morrer louca de me matar, não. Cansou, senta, descansa um pouco. Vai lá dentro um pouco, dorme um pouco, levanta, faz de novo. Aí você acorda disposto e vai à luta. Então, hoje eu sou assim, tranquila, graças a Jesus, né? E a Bíblia? Eu me lembrei da Bíblia, que a minha Bíblia durante muitos anos ficava no Salmo 23 e 91. As páginas amarelou, sujou, encardiu, porque virou anos, entrou ano e saiu ano com aquela página mesmo. Bíblia só lia na sexta-feira santa. Uma vez por ano estava bom, né? Para ter a Bíblia todo dia, né? Aí eu lia na sexta-feira, hoje é dia de ler, hoje não pode fazer nada, a mãe não deixava fazer nada, porque não lê a Bíblia. Aí lia, mas não entendia nada. Como reza, que você reza, não tem nem significado do que está falando, né? Então, eu era essa pessoa. E aí, depois de todo esse sofrimento que eu tive, aí veio a depressão, depois de tudo que eu passei. Eu me lembro que teve trabalho na minha casa espiritual. Depois desse trabalho, as paredes começaram a cair, tudo em os reboques, o lustre caía no corredor, quase na cabeça da gente. Começou a transformar a
a minha casa começou a transformar. Eu fui mexer com o espiritismo, eu fui frequentar onde minha irmã frequentava. Então, a mesa branca, que era um vizinho lá meu, eu estava procurando Jesus, não sabia onde eu ia encontrar ele. Eu falava, não, vou ali, quem sabe ali eu encontro, vou lá em outro lugar. Eu ia à procura de Jesus, né? E ele estava dentro do meu coração, eu saí para o mundo à procura dele. Por isso que eu canto aquela música, né? Do encontro de Jesus no metrô. E aí chegou nessa parte, né? Que chegou, depois que eu tive esses trabalhos espirituais. Eu me lembro que uma vez o pastor veio na minha casa e eu manifestei. E naquela manifestação eu vi uma obra de macumbaria debaixo da minha cama. Eu via vela, vermelha, preta, via fita, via uns colar de guia lá, que eu quando frequentei na minha irmã era espiritismo, eu pegava as guias que eles me davam, não usava, não gostava, que eram umas gavetas, pedra das cachoeiras. Até que uma vez eles falaram que eu estava assim, com esses problemas espirituais, que eu precisava fazer um trabalho. Aí então vamos lá fazer um trabalho. Aí tinha que fazer bonito, hein? Que o diabo não quer as coisas de qualquer jeito, não. Tinha que enfeitar o prato, decorar e pôr aqueles papel filme para levar lá pro bonito, né? E aí eu me lembro que chegou lá, tinha um monte de imagem, de pombagira, de capeta, tudo bem grande. E aí eu entrei num lugar assim, como se fosse um pedaço de terreno, cada tinha vários. E nesse tinha moeda, no chão inteirinho era um tapete de moedas. Eu falei, nossa, olha quanto dinheiro aqui, né? Quanta moeda, tudo de real. E eu fiquei assim impressionado. Aí nós levamos um trabalho para a cachoeira também. Tinha que fazer nesse lugar na cachoeira. E tinha que fazer um trabalho no cemitério. Mas antes que fizesse no cemitério, eu tentei o suicídio e joguei na frente do metrô. Porque eu, na minha depressão, eu fiquei louco. Eu já não tinha mais. Eu queria matar, eu queria pegar a faca para matar, eu tinha que esconder as facas dentro de casa. Eu fiquei perturbada mental, a ponto de chegar ao suicídio, né? Porque quando a gente está com depressão, a gente só pensa em morte, a gente só pensa em se matar, perde a graça. A gente com depressão é uma coisa horrível, horrível. Quando eu lembro em depressão, eu sei que alguém está em depressão, quando eu tiro esse problema de Jesus me curou, eu oro muito pela pessoa, eu peço muita intercessão por aquela vida. Porque eu sei na carne, na pele, que eu sofri com depressão. E você acaba ficando uma pessoa ali, sabe, sem fria, uma pessoa que não sorria, uma pessoa sem amor, uma pessoa que se sentia um lixo, sem valor, desprezada, uma morta viva. Eu tinha coceira quando eu deitava na cama, e eu não me sentia bem na cama, virava de um lado, virava do outro, sentia calor, sentia frio. Era uma coisa doida. Eu me escondia atrás da porta, não tinha gente. Então, olha a situação que eu fiquei no suicídio. E daí, eu vou contar a minha história agora aqui para vocês. Vou tirar aqui esse pano. Aqui, eu vou agradecer que quando Deus me tocou, que eu fizesse o meu troféu, que pode ser o seu também hoje, né? Se você estiver precisando. Aqui, cada pedra, quando eu pintei isso aqui tudo de preto, que representa as pedras, né? E eu fui colando cada pedra dessa aqui. Cada pedra dessa aqui eu coloquei, eu chorava muito. Porque eu lembrava de tudo isso que eu falei que eu era. Então eu me via, havia uma que falava palavrão, havia uma que era nervosa, havia uma que dirigia que xingava, tudo, as doenças que eu tive, né? Eu vinha tudo isso, eu fui pregando essas pedras, pulando e Deus falando comigo. Cada pedrinha que eu preguei é uma coisa que eu falei com Deus. E eu fui falando, Senhor, eu era trevas. Né? E eu fiquei assim, colocando, chorando, chorei muito. Só então, eu fui colando essas pedras e chorando e falando para Deus, me libertar, pedindo para Deus a libertação, né? E fui montando essa
transformação, eu quero uma vida melhor para mim, porque eu já cansei dessa vida. Falei, tudo dá errado, tudo não dava certo, né? Nossa vida era uma desgraça. E daí eu quero que eles me ajudem a virar isso aqui, porque para vocês verem a diferença que é, né? Quando a gente está em trevas. Primeiro eu quero mostrar um carvão aqui para vocês, para mostrar o que é o garimpo. O garimpo é um lugar onde os trabalhadores, eles vão lá tirar, né? Estão lá garimpando. Nós representamos uma pedra. Até a pastora Ana Paula falou que ela viu um desenho de uma rocha, que era uma pedra negra e ali era uma rocha. E nós somos essa pedra que Jesus lapida cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, cada vez que a gente escuta uma pregação, uma orientação das pastoras, nós somos lapidados pela palavra de Deus. E essa pedra, se ela não for lapidada, ela não mostra a pedra preciosa que ela não mostra o rubi, ela não mostra o diamante. E como eu sempre falo aqui nas nossas pregações, que para Jesus nós somos essa pedra preciosa. E cada culto que vocês assistem aqui, vocês recebem essa bênção. E quando eu fui colocando aqui, eu fui me lembrando de toda a minha libertação que eu tive. Fui colocando cada brilho aqui, falando com Jesus e falando dessas passagens dele. E agradecendo a Deus. Hoje eu sou luz, não sou mais trevas. E assim como Jesus fez comigo, ele não faz acepção de pessoas, ele pode fazer na sua vida também. Sabe? Não importa o que você fez. Jesus, ele não olha para nada. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele está ali, ó, de braços abertos, para receber aqueles que se humilham, que ele tem humildade de reconhecer os seus pecados, seus erros, suas falhas, e ele pode transformar e fazer de você um troféu de pedras preciosas. Como está aqui esse troféu que eu tenho para mim. Eu até hoje, eu adoro pedras, olha quantas pedras aqui. Eu tenho um vidro na minha casa daqueles de palmito grande, cheio de pedras. Todos eles, quando viajam, eles trazem pedra para mim. A Nancy viajou numa viagem, ela me deu aquela árvore de pedra ali, maravilhosa, que eu queria que gravasse, que mostrasse, porque até o pedestal dela é de pedra. E ela é todinha de pedras, porque eles sabem que eu gosto de pedras, então eles me presenteiam. Eu até esqueci de trazer uma pedra que a pastora Ana Paula, quando viajou agora, acho que era uma viagem, ela me trouxe a pedra, ela é branca, marrom e preta, na própria pedra. Muito bonita a pedra, não sei se esqueci de pegar lá em casa, porque tem pedra na minha casa por todo lugar. Tem umas pedras que, uma vez que a pastora viajou, umas pedras grandes e umas menores, mas muito bonita, toda trabalhada. Parece que Deus pôs a mão ali, modelou, é uma coisa mais linda, também recebi para minha casa. Eu tenho mania de pedra, eu adoro pedra. E quando eu fiz uma vez, a psicóloga, eu consultei ela, e ela foi encantada comigo quando eu falei da natureza das pedras, que eu amo pedra. Ela falou, nossa, não tem ideia da importância que tem quem você é. Ela falou, eu estou aqui fazendo para você, né? Mas eu estou aprendendo com você. Ela ficou encantada quando eu falei que eu converso quando eu viajo, que eu já montei aquelas pedras, eu fico vidrada, apaixonada. E eu converso com as plantas, eu vejo as plantas, eu dou bom dia para as plantas. E aí ela falou, nossa, você é muito natureza, né? Eu sou. Tanto que até hoje meus remédios eu prefiro ser de natureza do que de farmácia. Então eu sou uma pessoa desse jeito, né? Mas tudo por quê? Porque Jesus me transformou. Ele mudou a minha vida. E ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer um, cada um de vocês que estão aqui. Ele pode mudar, transformar. Basta vocês acreditar, vocês crerem, né, nessa palavra maravilhosa que Jesus nos deu nesta manhã, para estar pregando, falando, orientando. E para saber que se um dia a pastora, né, o diabo levou lá no metrô para matar, para roubar e para destruir, que a finalidade do diabo é essa, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, não, eu vim para que tenha vida e tenha mudança. Essa você não pode. Passou 5 vagões por cima de mim, mas Jesus me cuidou e eu não morri ali. Jesus tinha um propósito. O propósito era essa igreja. O propósito era minhas crianças, meus príncipes e minhas princesas.
O propósito era cada um de vocês que estão aqui hoje. E Deus, Ele não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. E eu só louvo a Deus por esta igreja que nasceu no coração de Jesus. Eu louvo a Ele por cada criancinha, por cada jovem, por cada um de nós que estamos aqui. As obreiras, pastores, obreiros, todos, ministérios líderes, os colaboradores e toda a igreja. Eu sou muito grato e muito feliz pela vida de cada um de vocês. E isso é que me dá força, fôlego de vida para me sobreviver. Hoje eu nem penso em suicídio, nem penso em me matar. Hoje eu penso em ter vida e vida e abundância para cuidar da minha vida, do meu ministério, do nosso trabalho maravilhoso aqui com Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.